A gente vai ler duas passagens como texto base. As duas estão em Isaías. A primeira é no capítulo 9, no verso 6, que diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Agora a gente vai para o capítulo 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Portanto, foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e humilhado, não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça, Senhor, pela tua palavra, te damos graça, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, e pedimos, Senhor, em nome de Jesus, a tua presença já está aqui, e nós pedimos, Senhor, faz o que tu queres essa manhã, Senhor. Age, Senhor, com liberdade nesse local, cuidando, Senhor, tratando, Senhor, abençoando, curando, Senhor, salvando, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Faz, Senhor, porque teu é o querer e teu é o agir, Pai. E nós te louvamos por quem tu és, Senhor, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, Pai. E eu creio, Pai, que essa manhã é manhã de milagre, é manhã, Senhor, de que tu farás coisas tremendas e maravilhosas. E nós te pedimos, Pai, Senhor, com a tua mão poderosa, age conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, podem sentar. Irmãos, daqui a 3 dias, né, conforme o pastor Pedro mencionou há pouco, nós celebramos o Natal, né, o nascimento de Jesus. E eu acho curioso, porque se a gente pensar com o calendário cristão, há 2024 anos, né, a gente voltar lá para o nascimento de Jesus, o plano do Senhor ele estava em execução, né, o plano do resgate, o plano da salvação. Jesus nascia. E esse plano, ele não se inicia apenas no momento do nascimento de Jesus. Já era algo desde antes da fundação do mundo. Então, quando Jesus vem e morre pelos nossos pecados, isso não foi por acaso. Isso não foi coincidência. Isso era uma agenda de Deus.
Uma agenda não é na história da humanidade, mas é uma agenda na eternidade. Jesus, ele veio para nos salvar. Jesus, ele veio para morrer pelos nossos pecados. Então, a Bíblia nos fala que desde antes da fundação do mundo, Jesus já estava crucificado. Na mente de Deus, Jesus já estava crucificado lá antes da fundação do mundo, antes de tudo ser criado. O plano da salvação já estava desenvolvido, já estava estabelecido por amor a nós. Isso é tremendo, isso é tremendo. Em outras palavras, a cruz de Cristo, ela sempre esteve cravada no coração de Deus. Ela sempre esteve estampada nos olhos de Jesus. E apesar disso, Jesus nunca recuou. Ao contrário, Jesus ele caminha em direção à cruz, como se ele estivesse caminhando para a sua coroação. Bênção, bênção demais. E a cruz de Cristo, ela é a expressão máxima do sacrifício. Porque Jesus, ele deixa a sua glória, onde ele era adorado pelos anjos, onde ele tinha comunhão plena e glória com o Senhor, e voluntariamente ele vem, se torna homem, se faz servo, se humilha, ele é perseguido, ele é preso, ele é espancado, ele é cravado naquela cruz, voluntariamente. Jesus, sendo Deus, ele se torna homem. Sendo exaltado eternamente, ele se faz maldição por nós, pecado por nós. Sendo bendito pelos anjos, ele é maldito pelos homens. Sendo o rei da glória, ele toma sobre si todos os nossos pecados. Sendo o rei do universo, simplesmente o rei do universo, ele se humilha e se humilha até a morte e morte de cruz. Isso é por amor a você. Isso é por amor a nós. Jesus te ama e ele se importa com você. Quando essa palavra veio ao meu coração, o Senhor falou para mim, olha, é uma manhã, ou uma tarde, né, ou uma noite, quando você pregar, foi muito forte, que não vai haver exortação alguma. Eu quero que você transmita que eu os amo. Isso veio muito forte. Eu quero que você transmita que eu os amo. E eu vou separar ela em duas partes. A primeira a gente já está falando, que é o que Jesus fez por nós. Em João 3,16, diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é por amor a você. Se há momentos em que você acha que Deus está longe de você, que ele não se importa com os seus problemas, que você está sozinho, que você está desamparado, todos esses versículos, esses 3 versículos, né, no caso do capítulo 53 foram 12, né? Então, todos esses 14 versículos lidos demonstram justamente o contrário. Demonstram que você é tão importante e precioso para Deus. Demonstram que Deus te ama tanto que ele entregou o Filho dele por amor a você. Jesus veio como nosso substituto. Ele veio para morrer a morte que nós merecíamos. Ele veio para satisfazer a justiça de Deus. A cruz, ela é a expressão máxima de 2 atributos de Deus. Primeiro, a justiça. Deus é justo. Deus não poderia não punir os nossos pecados, porque ele é justo. E ele não poderia simplesmente fazer vista grossa ao pecado, fingir que não aconteceu, deixar de lado. Ele precisava punir os nossos pecados. E a forma que ele encontrou de punir os nossos pecados e nos salvar foi colocando os nossos pecados sobre o seu Filho, Jesus,
que não tinha pecado. Mas a cruz também é a expressão máxima do amor de Deus. Por quê? Por amor a nós, ele entregou o seu filho. Então nós precisamos entender que fomos nós, foram os nossos pecados que levaram o Senhor Jesus à cruz. E na cruz ele bebeu sozinho cada gota do cálice da ira de Deus contra os nossos pecados. E enquanto a gente não conseguir compreender que fomos nós que levamos o Senhor Jesus à cruz, nós não vamos entender sobre redenção. Enquanto a gente não entender que a gente estava naquela cruz, não da direita, não da esquerda, mas a do centro, com o Senhor Jesus, nós não vamos entender o amor de Deus por nós. Jesus te ama. Jesus se importa com você. Ele te ama. E é curioso, porque no verso 10 do capítulo 53 de Isaías, diz que ao Pai agradou moer o Filho. Irmãos, o que isso significa? Que Deus não apenas entregou Jesus, mas ele se agradou de fazê-lo. E ele se agradou de fazê-lo por você. Porque com isso, ele te resgatou da morte eterna. Ele te resgatou do inferno. Por esse sacrifício que Cristo fez na cruz por você. Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. Ainda que você olhe a sua vida e veja uma circunstância desfavorável, Deus é bom e Ele te ama, mesmo você atravessando essa situação difícil. Então, o Senhor, Ele entrega seu Filho para que a gente pudesse se reconectar com Ele. O homem, quando peca, cria uma lacuna, um vácuo. Então é como se tivesse Deus de um lado e você do outro. E a ponte que nos liga a Deus é a cruz de Cristo. Há um abismo ali sem Cristo. Você não chega a Deus sem Cristo. Jesus te leva a Cristo, ao Pai. Jesus te possibilita a salvação. Jesus te possibilita esperança. Ele traz isso para nós. E a Bíblia diz ainda, no verso 4 de Isaías 53, que ele foi ferido por Deus. Então, não apenas o Pai agradou moê-lo, mas foi o próprio Pai que acionou a espada da lei para que a sua justiça fosse satisfeita. Olha que amor. Eu não consigo ver o punindo o pecado de alguém na Maria Alice. E eu tenho certeza que nenhum pai aqui consegue ver você punir o pecado de outro no seu filho. Mas o Senhor fez isso por amor a você. E Jesus, ele não foi algo que ele foi forçado a fazer. Olha, Jesus, você, meu filho, você vai ter que me obedecer, você vai lá e vai morrer para que eu os possa resgatar. Não. Gálatas 2, no verso 20, o apóstolo Paulo fala: Jesus me amou e a si mesmo se entregou por mim. Jesus voluntariamente se entregou. Eu fico imaginando, antes da criação do mundo, tinha nada, só a Trindade. Eu, às vezes, faço essas viagens. E eu fico imaginando os três conversando sobre o plano da salvação. Olha, eu acho que quando nós estivermos na glória, a gente vai ter essa visão. Deve ser algo absurdamente lindo. Eu fico imaginando Deus falando: olha, nós vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança. Mas, por livre e espontânea vontade, o homem vai pecar. E vai ficar separado de nós. Mas nós não queremos que ele fique perdido eternamente. E aí eu fico imaginando Jesus falando para o Pai: Pai, quando chegar a plenitude dos tempos, quando chegar a hora, eu vou esvaziar da minha glória, eu vou me tornar homem, eu vou me tornar servo, eu vou pagar o preço do resgate, eu vou pagar com meu sangue, eu serei o preço do resgate. E aí depois eu imagino ainda o Espírito Santo, pastor Pedro, falando: Jesus, quando você me mandar, eu vou trabalhar com todas as minhas forças para validar o que você fez na cruz do Calvário.
para que cada gota do seu sangue vertido seja honrada, para que cada gota que você verteu alcance eles e eles conheçam o seu amor. Deve ser um diálogo maravilhoso, uma coisa assim espetacular, uma coisa lindíssima. E o Senhor Jesus na cruz, ele sofreu muito. Ele apanhou muito. Ele sofreu, além de uma dor física, psicológica, um peso espiritual que a gente não consegue nem imaginar. Não consegue nem imaginar. No verso 3, se não me engano, ele fala, do capítulo 53 de Isaías, ele fala que ele era desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores, e que era experimentado no sofrimento. Irmãos, fica imaginando Jesus curando aquela quantidade de pessoas, libertando, e muitos depois crucificam. Como não só dor física, né? Mas a dor na alma, a dor psicológica disso. E eu acho curioso que Jesus, né, há muitos filmes que demonstram isso, apanhou muito. Então, naturalmente, ele ficou deformado. Apanhou muito. Mas por que isso? A Bíblia nos fala que pelas suas pisaduras, suas feridas, né, pisadura ferida, nós fomos curados. Só que vamos olhar também por uma outra ótica. Vamos olhar pela ótica da identidade espiritual. Vamos olhar sobre esse viés. Quando nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Só que a luz de Deus nós fomos criados. Só que quando nós pecamos, nós saímos dessa luz. Nós não parecíamos mais nada quando pecamos com aquilo para o que nós fomos feitos, porque nós pecamos. Então, Jesus, ele fica deformado, ele fica irreconhecível. E aqui eu estou falando do aspecto da identidade espiritual. Jesus, ele fica deformado, irreconhecível, para que naquela cruz nós pudéssemos ser reconhecidos nele. Da mesma maneira que nós ficamos irreconhecíveis aos olhos do Pai quando pecamos. O Pai olhava para Jesus naquela cruz, irreconhecível, machucado, e reconhecia nós ali. Nós não parecíamos nada para o que nós fomos criados. E quando Jesus, ele morre, aparentemente, há uma derrota ali. Mas não é uma derrota. Ao contrário, Jesus, ele triunfa sobre a morte. Ele vence a morte, ele arranca o aguilhão da morte. E a Bíblia fala, lá em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. E aqui está falando da morte eterna. Então, a morte eterna, ou seja, o inferno, era uma consequência inevitável que todos nós teríamos que enfrentar. Era inevitável. Mas o Senhor Jesus, ele vem como nosso substituto. Ele sofre a morte que nós deveríamos sofrer. E aí, então, ele entra na morte. E ele vence a morte de forma definitiva. E em João 11:25, diz que ele é a ressurreição e a vida. E todo aquele que nele crê não morrerá eternamente, mas passará da morte para a vida eterna. E isso só é possível porque quando você reconhece o que Cristo fez por você, o sacrifício de Jesus na cruz, o Pai olha para você e vê que está sobre você o sangue de Jesus. E os seus pecados já foram punidos em Jesus na cruz. Então, aquilo que já foi punido em Jesus na cruz já foi lançado no mar do esquecimento, conforme fala em Miqueias 7:19. E aí Romanos 8:1 fala: nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus, porque ele já pagou o preço por você. Colossenses 2:14 diz que na cruz do Calvário o Senhor Jesus pega o escrito de dívida que era contra nós, anula, rasga-o e encrava-o na cruz. Sua dívida foi perdoada. Jesus te ama. Deus te ama. Isso é por amor a você. Se eu quisesse pregar apenas
entre aspas, esse apenas, obviamente. O amor de Jesus por nós, a pregação acabava agora. A gente orava. Só que o Senhor, ele me deu um direcionamento que há pessoas, muitas pessoas, não me disse a quantidade, mas há muitas, que mesmo sabendo do sacrifício que Jesus fez na cruz, mesmo sabendo que foi por ela que Jesus morreu, não consegue se sentir amado. Mesmo tendo conhecimento, não é que não saiba do que eu estou falando aqui, tem, mas não se sente amado. Olha a própria vida e sente desesperança. Olha a própria vida e parece que só os ímpios prosperam. Parece que a sua vida está assolada de calamidade, que nada funciona, que nada dá certo. Que amor é esse? Que a minha vida nada funciona. Inclusive, essa é a palavra que ele botou, que alguém falou. Que amor é esse que nada funciona? E é curioso, porque o Senhor me levou a Apocalipse, no capítulo 5. Apocalipse 5, eu acho que talvez é o texto que eu mais gosto em toda a Bíblia. Porque é um texto de absoluta esperança. Eu acho esse texto absurdamente lindo. E eu fiquei pensando, Senhor, o que tem a ver Apocalipse 5, onde o Senhor está falando de fim dos tempos? Claro, você está falando de esperança, eu sei, mas com o problema que as pessoas estão passando individualmente, com o sentimento das pessoas. E o Senhor falou tem tudo a ver. E eu vou tentar explicar para vocês. Vamos colocar primeiro Apocalipse 5, verso 5, que fala o seguinte: Todavia, um dos anciãos me disse, João havia sido arrebatado pelo Senhor, tá? E o Senhor começa a mostrar para João o que iria acontecer no fim dos tempos. Era um tempo onde a igreja estava sendo perseguida, muitas das vezes. E aí no capítulo 4, que a gente não está lendo aqui agora, o Senhor Jesus, lá no verso 1, ele fala que João, ele abre uma porta no céu e fala, João, sobe aqui que eu vou te mostrar o que vai acontecer. E João sobe. E lá no verso 5, o Senhor começa a mostrar, e ele vê um livro. E esse livro está selado com 7 selos. E aí chega esse momento em que João fala, todavia, um dos anciãos me disse. E por que João está falando isso? Porque falaram que nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, ninguém era digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos. Tá bom, mas o que é esse livro? O que tem nesses selos? A gente está falando ali do controle da história da humanidade. Não havia mais esperança. Se ninguém conseguia abrir, a história está à deriva. Está à deriva. Ninguém consegue mais abrir aquilo. Então João olha e fala. E ele começa a perder a esperança naquilo. Né? Ele viu Jesus sendo crucificado. Ele viu Jesus sendo ressurreto. E chega um momento em João que ele começa a chorar. Porque ele acha que não há mais esperança. E o próprio Senhor Jesus mandou ele lá. Aliás, cumprindo uma promessa. Porque eu não sei se os irmãos lembram, quando o Senhor Jesus fala para Pedro, o que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? João vê a vinda de Cristo. A gente às vezes esquece isso. Não, João viu a vinda de Cristo. O Senhor mostrou o que aconteceu para João, a sua vinda. E aí, chega esse momento, onde João fala, todavia um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos, aleluia. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. E ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Bota no 7 para mim, por favor, pastora. Veio, pois ele tomou o livro da mão direita que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.
Aleluia! Aleluia! Irmãos, os ímpios prosperavam naquela época. As guerras assolavam a humanidade. Calamidades aconteciam. Nesse cenário de desesperança, o Senhor mostra para João que ele está no controle da história. Que o que ele fez na cruz do Calvário por cada um de nós o habilitou a estar no controle da história. Ele tem o controle de todo mundo, ele tem o controle da tua vida. Ele tem o controle da tua história. O teu sentimento não define o controle de Jesus sobre a tua vida. Ele permanece no controle. Ele não perdeu o controle. Ele continua com o controle. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que abriu o livro, ele tem o controle da sua vida. Ele tem o controle. E é tão curioso, né? Porque quando João olha, ele fala, o leão da tribo de Judá, ele olha e vê um cordeiro. E essas duas figuras, elas se complementam na pessoa de Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá, mas ele também é o cordeiro imolado. Ele é o cordeiro que morreu pelos nossos pecados, mas ele é o leão que triunfou sobre a morte. As duas figuras. E eu acho muito curioso quando a gente vai ver sobre o cordeiro na Bíblia. Porque a primeira vez que o cordeiro aparece na Bíblia está em Gênesis, no capítulo 22. Logo, em Gênesis já aparece o cordeiro. Antes da fundação do mundo já viu o cordeiro. Mas na Bíblia, logo no primeiro livro, já tem o cordeiro. E ali, o cordeiro, ele é suficiente para substituir uma pessoa, Isaac. Aí a gente vai para Êxodo, no capítulo 12. Ali, o cordeiro agora é suficiente para substituir uma família. Quando o anjo da morte vai passar no Egito e o sangue está sobre a porta. Não é a família, é o sangue que simboliza o sangue de Jesus protegendo. Aí a gente vai para Isaías 53. Ali já, o cordeiro ele é suficiente para substituir uma nação. Até que a gente chega em João 1:29. João 1:29 diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora o Senhor Jesus, o cordeiro de Deus, ele é suficiente para substituir todo aquele que nele crê. Porque com o seu sangue ele comprou os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. É o Senhor Jesus. É Ele que tem o controle da sua vida. E a sua falta de esperança não abala o controle de Jesus. Isso é que é maravilhoso. E aí, a gente vê que Jesus ele te ama. E ele se importa com você. A gente já falou isso quando a gente falou da cruz de Cristo. Já expliquei isso. Creio que os irmãos, isso já está gravado na mente. Só que há outras áreas que ele se importa com você também. Quando a gente vai para Isaías, no capítulo 43, nos versos 2 e 3, ele fala o seguinte, Isaías 43, versos 2 e 3. Vou esperar a pastora Cris para a gente botar junto. Fala o seguinte, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O Senhor está dizendo que haverá problema. Ele não está dizendo se acontecer. Ele está dizendo quando passares. Problemas vão acontecer. Muitas vezes, falta de fé vai acontecer. E a gente tem que lutar com isso. Porque a falta de fé é um espírito de incredulidade. E ela milita contra a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E lembre-se sempre, Deus não responde necessidade. Maurício, por que você está falando isso? Todo mundo necessita ser salvo. Todo mundo. Nem por isso todo mundo é salvo. Deus responde fé. Quem crê em Cristo é salvo. Então, no seu momento de dúvida, o espírito de incredulidade vai tentar roubar a tua fé para que Deus não haja naquilo que Ele quer agir na tua vida. Então você vai ter que lutar com isso. Como eu luto? Palavra. Palavra. Ah, eu vou continuar lendo, então eu estou na sequência de Isaías 53, eu vou ler o 54. Irmãos, vai às vezes para um salmo. Lembra do caráter de Deus.
Lembra, ó, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, Ele vai estar comigo. O Senhor é bom, Ele cura todas as minhas doenças. O Senhor, pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos curados. É isso que vai trazer à nossa mente nesse momento de dor, muitas vezes, de desesperança, de angústia, é que vai trazer a fé de volta ao nosso coração. É isso que vai acontecer. E em Isaías, no capítulo 49, no verso 19, se não me engano, o Senhor fala, esperar botar para a gente ver junto. Pois quando os teus lugares desertos e desolados e a tua terra destruída, agora tu, ó Sião, certamente serás estreita demais para os moradores e os que te devoram estarão longe de ti. Eu acho que é o 15, eu falei 19, eu falei errado, é o 15. Eu anotei o certo e falei o errado aqui. Fala o seguinte: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Isso é uma promessa do Senhor. Seu momento de dificuldade, de angústia, o Senhor não esqueceu de você. O Senhor disse: quando você passar por dificuldades, eu vou estar com você. Se a sua mãe esqueceu você, eu não vou esquecer você. Jesus fala lá em Mateus 28, 20, ele fala o seguinte: eu vou estar com vocês até a consumação dos tempos. São promessas que a gente precisa se lembrar, porque o nosso cotidiano vai tentar nos trazer o quê? Que estamos sozinhos. É uma cultura individualista, mas não é. Deus está com você. O Senhor Jesus está com você. E aí o Senhor me falou 4 campos específicos que Ele está com a gente. Pode haver mais, mas Ele me falou 4. Primeiro, o campo espiritual, emocional. O campo emocional. E aí, eu não vou nem me aprofundar em cada um dos textos bíblicos sobre isso. Eu vou citar apenas aqui alguns exemplos, porque o meu objetivo é orar depois pela igreja. E o primeiro que ele fala, o Senhor falou comigo, foi sobre a morte de Lázaro, no campo emocional. As irmãs de Lázaro. Lá em João 11, eu acho que eu anotei era 28, não era? No João 11, 28. A gente estava na terça da conexão e a gente conversando sobre as questões do dia a dia, a gente sempre tenta trazer uma passagem bíblica, né, e abordar no nosso dia a dia ali como a gente consegue visualizar isso, enfrentar isso, como se encaixa na nossa rotina. E aí eu lembro que o Vitinho, ele falou uma coisa que ficou martelando muito na minha cabeça. E Jesus está com a gente nos processos. Eu falei, caramba, é verdade, né? A gente às vezes sabe, mas às vezes a definição, a palavra em si foge da nossa mente. E aí eu comecei a pensar, ele inclusive falou, a gente estava falando da morte de Lázaro. Porque se vocês forem observar, Jesus sabia que Lázaro ia morrer e sabia que Lázaro iria ressuscitar. Ele sabia disso tudo. Mas ainda assim, ele chora com a morte de Lázaro. Então ele participa de todo o processo. E uma coisa que eu acho muito curiosa está no verso 28. Quando a Marta fala para Maria, ó, o mestre chegou e te chama. Ele está preocupado com a questão emocional de Maria. Ele poderia simplesmente, vou lá, vou ressuscitar Lázaro, vão ver que a glória de Deus vai se manifestar. E iria se manifestar. Mas havia uma preocupação, um cuidado com as emoções. Deus se preocupa com as suas emoções. Ele se preocupa com as minhas emoções. Ele se preocupa com a maneira como a gente está enxergando a situação adversa, como a gente vê as dificuldades que a gente vai ter que enfrentar. A gente pode citar a viúva de Naim. Jesus olha para ela e ele se compadece dela. Ela não apenas tinha perdido o filho, apenas entre aspas, sempre, né? Mas a condição social dela iria a zero, iria a nada. Ela era viúva. No contexto cultural da época, social, ela estava perdida naquela cultura. E Jesus olha e se compadece. Ele poderia ter ido lá, tocou no caixão, ressuscitou. Não, mas ele está no processo. Ele está no processo. A mulher samaritana é outro exemplo. Ela era rejeitada lá pelos samaritanos, mas Jesus escolhe ela para que ela vá falar com os samaritanos. Há uma preocupação, há um cuidado, há um amor de Deus com você. E aí a gente pode dar exemplos nossos também.
Porque senão, quando a gente cita muitas vezes só exemplos bíblicos, parece duas coisas. Primeiro, que a gente não tem experiência nenhuma. Segundo, que Deus não faz mais. Não, o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. Ele continua agindo. Eu lembro que todo o processo emocional que eu passei com o meu pai, Deus foi me avisando e me preparando em cada etapa. E eu lembro que o final deles, depois da morte dele, bate a dúvida. Foi salvo mesmo? E aí eu lembro que Deus, eu tinha feito uma pergunta para Deus no culto, que era a Isabela pregando. E eu falei para Deus, Senhor, foi suficiente? Foi suficiente? E a Isabela falou exatamente assim, Deus está falando que foi suficiente. Ela poderia ter falado qualquer coisa. Não, mas Deus respondeu o que eu perguntei. Então não é coincidência. É preocupação de Deus com você. Emocional. Deus também se preocupa, sabe com o quê? Com as suas finanças. Há exemplos bíblicos disso. Se a gente for olhar lá para a viúva de Serepta, irmãos, Elias é mandado para lá, profeta Elias. Quando chega lá, ele, vai até lá que eu já falei para a viúva te dar o que comer. Chega lá, a viúva não sabe de nada. Está com um pouquinho de comida para ela e o filho comerem e morrerem. O profeta chega lá, ele percebe que quem precisa primeiro do milagre é ela. E ele fala para ela, olha, faz primeiro para mim. E aí você tem a seguinte opção. Faz para você, come e vai acabar. Vocês vão morrer. Ou faz para mim e não vai faltar nada. 2, 3 anos, não faltou nada. Irmãos, às vezes você está com uma dificuldade financeira. E às vezes o Senhor está te dando uma orientação específica, que não vai faltar nada. E às vezes a gente tem aquele medo. Eu faço, eu sigo, eu vou pela minha cabeça. Eu não sei os irmãos, mas toda vez que eu vou pela minha cabeça não dá muito certo, não. A maioria. A maioria. A gente pode mencionar aquela viúva pobre. Quando Jesus está lá no gasofilácio, observando como as pessoas estão ofertando. E ele observa que aquela que botou 2 moedinhas foi a que melhor ofertou. Ele não está falando de quantia, ele está falando de maneira de ofertar. Aí ele fala, olha, os outros deram do que sobraram. Então, botaram Deus por último e Deus deu do que não fazia falta. E é curioso, né? Porque a gente sempre pensa assim, caramba, parece às vezes assim, caramba, Jesus viu ela dando tudo, ela foi embora, a mulher ficou na miséria, e aí? Em Samuel, se não me engano, é 2 Samuel, até anotei aqui, só para não passar a referência equivocada para os irmãos. 1 Samuel 2,30, Deus fala, eu honro quem me honra. Irmãos, não havia jeito daquela mulher passar necessidade. Primeiro, conforme o Igor até mencionou, sequer era para ela estar naquela condição, porque pela lei de Moisés, ela deveria estar sendo cuidada, né? Mas o povo simplesmente esqueceu que deveria prestar assistência, né? Porque era conveniente, esqueceu que deveria prestar assistência e deixou aquela senhora lá desamparada. Mas certamente aquela mulher não ficou desamparada por Jesus, nunca mais deve ter faltado nada. Não há dúvida disso. Outra, pesca milagrosa. Eu fico imaginando aqueles pescadores cansados, desanimados. Irmãos, quem trabalha aqui precisa bater meta e não consegue chegar nem perto do que precisava. Quem vende, quem trabalha com venda, precisa de cliente. Eu fico imaginando ele olhando e falando assim, caramba, cheguei nem perto. Dá um desânimo. Dá um desânimo. Mas o Senhor chegou lá, faz aquilo ali. Jogou, foi suficiente para todos os barcos que estavam ali ajudá-lo. Todo mundo foi beneficiado. Porque quando a bênção chegar na sua vida, não vai ser só para você. O Senhor vai te abençoar. Irmãos, há momentos que eu faço sempre projeção do meu escritório. E às vezes eu converso muito com a Carol. Eu falo, caramba, Senhor, eu já falo assim, caramba, amor, eu não sei se eu estou fazendo isso aqui correto. Não sei. E aí, de repente, chega uma pessoa lá e fala assim, do nada, no meio da conversa, pô, orando e o seu escritório apareceu. Eu falo, então Deus está falando alguma coisa aí, né? E é assim, Deus se preocupa, Ele sabe que nós necessitamos de recursos. Ele sabe disso. E Ele não vai deixar faltar nada na sua mesa. Esse vai ser o melhor Natal da sua vida. Não vai faltar nada. Ah, mas eu estou com dificuldade financeira, irmãos. É mais do que suficiente um dia para você ver o milagre extraordinário de Deus de provisão na sua vida. Creia nisso. Creia nisso.
Vai acontecer. Vai acontecer. Deus também se preocupa com a sua vida espiritual. Libertação. Ele já te salvou. Você é salvo. Mas há uma preocupação em relação a isso. Há inúmeros exemplos bíblicos disso. A gente pode falar daquela mulher que é curada. Quando Jesus fala, olha, essa mulher que tinha um espírito, ela era escrava de Satanás por mais de uma década aqui. Era um espírito de enfermidade. Jesus vai lá e se preocupa com a libertação daquela mulher. A gente pode falar da mulher Cirofenícia, que é curioso, porque quando a gente fala mulher Cirofenícia, ela não era judia. Eu não sei nem se ela havia recorrido a outros deuses antes tentando libertar a filha. O texto não fala, mas fala que chega algum momento, ela passa a conhecer Jesus. E ela fala, eu vou lá. E ela, inclusive, chega no final e fala, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa. E o Senhor fala, mulher, grande é a tua fé, faça conforme a tua fé. Filha é liberta de um demônio. A gente pode mencionar o Gadareno. A gente não sabe, ele era da região dos gentios. A gente não sabe que tipo de aliança ele fez. O texto também não fala, né, como chegou a Jesus para ir lá. Jesus pode ter falado sozinho, vamos lá. Mas alguém pode ter ido lá falar com Jesus. A Bíblia não fala disso. Mas o fato é, Jesus chega e liberta. Jesus chega, os demônios têm que sair. Jesus chega, a enfermidade espiritual tem que sair. Onde o Senhor entra, o mal sai. Maria Madalena foi liberta de 7 demônios. Eu lembro que quando eu servia a Satanás e eu me converti, eu fiquei pensando, eu falei, caramba, eu assinei lá um negócio com o meu sangue, e agora? Como é que faz isso daí? Você está livre, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus te liberta de tudo o que você fez. E ele se preocupa com você. Eu lembro uma vez quando eu estava lá servindo a Satanás, onde apareciam umas mensagens no meu celular muito aleatórias, dizendo assim, Jesus te ama. E eu ficava olhando aquilo me dava uma raiva quando eu ficava vendo. E um dia eu estava lá com literalmente o demônio na pessoa que recebia, e eu perguntei, eu falei assim, quem é que fica me mandando essas mensagens aí? Por que eu fico recebendo isso? Porque eu mandava, não tinha nem WhatsApp na época. E eu falava, pô, era um SMS que eu recebia, eu tentava responder e voltava. Não ia. Eu falava, quem é que fica me mandando essas porcarias aí? E aí eu lembro, e aí isso eu acho também o amor de Deus incrível, né? Porque você sabe que você está num reino de mentira ali. Só que quando Deus manda, até o mentiroso tem que falar a verdade. E eu lembro que naquela hora, eu tenho certeza que ali foi um comando de Deus. Mas por que você tem certeza? Porque eu lembro que o demônio ficou calado me olhando. E ele ficou calado um bom tempo. Quem é que está me mandando isso? Aí ele falou assim, um anjo de Deus está te mandando isso. Há uma preocupação. Deus quer te libertar. Naquela área que você acha que não vai conseguir libertação, Deus vai te libertar. O sangue de Jesus já te libertou. É isso. Creia. Creia nisso. Nenhum mal tem poder mais sobre a sua vida. Tudo foi anulado. O escrito de dívida que era contra nós foi anulado. Aquele pacto que eu fiz, que eu assinei com o meu sangue, Jesus encravou na cruz do Calvário e falou, tá pago, não tem mais pacto nenhum. Acabou. E vamos, para terminar, questão da enfermidade. Questão de enfermidade é algo que está ao nosso redor o tempo todo. E quando a gente vê essa questão de enfermidade, muitas vezes traz uma desesperança muito grande, dependendo do que é o nosso coração. E a gente pode mencionar inúmeras passagens bíblicas de cura. Jesus curando paralítico, Jesus curando o cego de Jericó, Jesus curando a mulher do fluxo de sangue e curando também a filha de Jairo. E eu acho curioso que esses dois textos são dois textos que sempre quando a gente pensa de cura, vem muito na nossa mente, né? Até porque é uma continuação dos textos. Tanto a mulher do fluxo de sangue quanto a filha de Jairo. E é algo que envolve muito mais do que a
própria cura física, se a gente for observar. Aquela mulher, ela devia se sentir rejeitada, irmão. 12 anos, que ela era considerada imunda. Ela não devia ter mais ninguém. Ela não devia ter mais nada. E eu acho muito curioso, eu não sei quem assiste The Chosen, que, claro, a Bíblia ela não se preocupa em relatar tudo, mas a maneira como é preenchida essas lacunas, olha, a maneira é maravilhosa. E mostra a mulher falando assim, eu tenho que tocar só na orla do manto dele para não deixá-lo impuro. É muito legal a fala. Só que Jesus, quando ela é curada, ele não apenas diz que ela está salva, curada, ele a chama de filha. Então, de uma só vez, Jesus está curando o corpo e a mente dela. Quando Jesus vai depois acompanhar Jairo e chega a notícia de que ela morreu, Jesus fala, olha, Jairo, creia somente. Claro, há uma questão de fé, que eu fico imaginando, Jairo não deve ter pensado mais em nada, irmãos. Essa história de crer, não estou... Irmãos, tua mente só está olhando. Você só está esperando o agir mesmo, mas você não consegue mais raciocinar direito. Eu imagino que ele devia estar em estado de choque. Esse é o estado que eu imagino que Jairo estava. Mas Jesus ressuscita a filha de Jairo, cura ela dessa enfermidade que ela possuía, cura certamente Jairo desse estado de choque e cura o emocional dele, do preconceito que certamente como lá um chefe da sinagoga, ele tinha daquela mulher de 12 anos, contaminada na lei mosaica. Jesus, ele vai te curar por completo. Jesus vai curar aquelas pessoas que estão ao seu redor por completo. Recentemente, eu tive 2 experiências com Deus, olha, que foram tremendas. A primeira foi da minha irmã, que eu comecei a falando. E a Carol, a gente tinha tido no Quintador com a Carol no dia 12 de novembro. Né? Foi uma terça-feira, foi aquela semana do G20, que começou na sexta. E aí, eu estava lá, daqui a pouco eu toco o telefone. Era a minha irmã. Tá podendo falar? Tá em casa? Eu falei, não, vim aqui com a Carol aqui no Quintador rapidinho. Aí ela falou pra mim, não, tá bom, depois eu ligo. Falou exatamente assim. Eu falei, pô, aconteceu alguma coisa. Aí eu falei, o que houve? Tá tudo bem? Não, depois eu falo. Eu falei, cara, o que houve? Tá tudo bem? E na hora ela falou as seguintes palavras, eu estou com câncer. Eu vou morrer e vai ser rápido. Foram assim as palavras. Irmãos, eu nunca tinha experimentado isso. Eu entrei num estado de choque. Eu fiquei simplesmente paralisado, minha mão suava, minha testa suava, a minha mente não conseguia raciocinar. A única coisa que eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. E aí eu falei, o que houve? Ela tinha feito um exame rotineiro, ginecológico, e a médica pediu um exame a mais. Não era porque ela suspeitava de nada, não. Ela apenas pediu um exame a mais. E nesse exame a mais, detectou uma massa no ovário dela. Foi ovário, amor? Foi no ovário dela. E uma das coisas que eu lembro, o meu pai falando, isso eu lembro. Câncer no ovário é extremamente agressivo. Eu lembro do meu pai falando isso. E a minha irmã também lembrou disso. E quando ela veio o resultado, a médica já falou, procura um cirurgião oncológico para ontem. Ah, mas por quê? Pelo formato, pelos resultados do exame. Ok. Naquele momento eu desliguei o telefone, eu preciso ligar aqui para o médico, eu estou procurando, sei o que lá. Desligou. E acho que eu liguei 50 vezes para ela. E ela não me atendia porque estava resolvendo. E eu, naquele momento, em estado de choque, eu não conseguia orar, eu começava a orar, minha mente já começava a pensar em outras coisas. Eu falei, cara, preciso ter calma agora. E aí eu lembro que o Igor, ele estava dando aula no Pedro II, o Alan também estava ocupado, trabalhando, ninguém ia me atender, brincadeira, né? Não, desculpa, não tem nada a ver não. E aí eu liguei pro Igor Aragão. Aí eu falei rapidamente, eu falei, irmão, ora por mim, porque a minha mente está toda confusa, eu não estou conseguindo ter coordenação na minha oração. Ele orou por mim, eu senti paz naquele momento, falei, depois eu te explico com calma. E eu comecei a orar naquele momento. Comecei a pedir a misericórdia. E uma das coisas que a minha irmã tinha falado, ela foi, olha, se eu morrer, eu quero que você cuide dos meus filhos.
Então, assim, foi 300 mil informações de uma vez só. E aí, nesse processo, minha irmã marcou o médico para o dia seguinte, eu fui com ela e eu falei assim, vou te levar no pastor Manuel. Vou te levar no pastor Manuel. Não quero saber se você é católica, se não sei, tu vai lá, mas nem que eu vou te batendo até lá, tu vai. Bem cristão, né? Senhor, vamos orar, vou te enfiar a mão e tu vai. Irmãos, né? Irmão, eu amo muito a minha irmã. E aí, acabou que eu fui com ela e com meu cunhado lá nesse médico, lá na Barra, e eu tô vendo a hora passando. E no dia caiu um temporal. Aí eu falei, pô, vai começar. Vai chover, o médico vai atrasar, não vai dar tempo de ir lá no pastor Manuel. Já tô vendo. É isso que vai acontecer. Irmão, dito e feito, foi o que aconteceu. E aí teve uma hora que eu falei, não, vou sozinho lá no pastor Manuel. Peguei um táxi e fui pro pastor Manuel. Cheguei lá no pastor Manuel, tava conversando com ele, o pastor Manuel olhando pra minha cara. Aí eu falei, se o pastor Manuel começar a falar do céu, já vi que já era, vai morrer mesmo. Não tem o que fazer. Não, é engraçado agora, mas na hora ali... agora até eu tô achando engraçado, mas na hora ali... E ele sério olhando pra minha cara, eu falei, meu Deus do céu. E aí eu falei, mas também se ele falar que vai ser curado, amém. Irmãos, ele não falou nada. Ele não falou nada. O que ele falou é o seguinte, ela já fez os exames? Eu falei, não, quando fizer, volta aqui. Eu pensei, cara, vem à toa. Pensei mesmo. Mas ele falou, mas eu vou orar por você. Aí ele orou por mim, amém. Daí eu amo o pastor Manuel, Aí ele orou por mim, amém. Aí, isso foi na sexta-feira do dia... Não, foi na quarta-feira. Sexta-feira ele não iria atender porque era feriado. Na semana seguinte, quarta-feira era feriado. Eu falei, pastor Manuel vai emendar sexta. Pronto, vamos marcar a operação. Não vou conseguir levar de volta. Já criei o cenário todo na minha mente. Ok, minha irmã conseguiu fazer todos os exames em 24 horas conseguiu fazer tudo. A gente já começou a ver a mão de Deus. Ela conseguiu, achou um cirurgião lá do colégio, lá dos meninos, o cara fera, um diretor bambambam aí do INCA, eu nem sabia que era, o cara conseguiu. Tá bom. E aí, ela tinha uma viagem marcada, ele falou, olha, vai viajar, vamos fazer só depois do feriado, eu também vou viajar, fica tranquilo, não tem nada que a gente vai fazer depois que precise ser feito hoje, fique em paz. Tá bom, mas tinha que fazer a cirurgia. E o que ele falou vamos fazer uma esterectomia total, né, e obviamente com o risco de ter alguma metástase em algum lugar. Tá bom. Fizeram um exame de metástase, já não tinha. Já comecei a ver a mão de Deus. E a gente estava orando. Tá bom. E aí, nesse processo, né, foi o dia que eu fui lá com o Igor, que eu contei aqui no início e tudo mais. Só que teve um dia que me bateu uma falta de fé muito grande. Eu falei assim, cara, eu acho que Deus vai levar. Isso começou a vir na minha mente. E eu falando, olha, quando aconteceu com meu pai, eu tentei levar lá no pastor Manuel e eu não consegui levar no pastor Manuel. Está se repetindo a mesma coisa. É o mesmo padrão. Não está indo. Então, para, sei lá, Deus vai levar. Estava na minha mente. E aí, num dia que eu estava assim, bem abatido, do nada, né? O Espírito Santo começou a trazer no meu coração para eu pegar aquele livro Generais de Deus, que eu estou lendo ele. Quando eu abri, tinha uma passagem de um avivalista chamado Parham. Esqueci o primeiro nome dele. E esse avivalista, ele teve um momento que ele ficou muito doente. E ele falou que veio no coração dele uma passagem que está em Lucas 4, eu acho que é 23, que ele falava o seguinte, médico, cura-te a ti mesmo, faz aqui na terra como fizeste em Cafarnaum. E quando eu li aquilo, ele falou que ele começou a declarar e ele foi curado. Isso mesmo. E ele falou que ele foi curado. E eu falei, opa, o Senhor me trouxe aqui para ler. A primeira página que era a continuação do que eu estava lendo. Está dizendo isso? Senhor, o Senhor quer gerar fé no meu coração? Só pode ser. E aí eu falei o seguinte, eu comecei a abrir Salmo 103. E o Salmo 103 eu fiquei no verso 3, verso 4, verso 3, verso 4, verso 3, verso 4. Bota para mim, pastora Cris, Salmo 103, versos 3, depois já ver o 4. Só vou ficar nesses dois. E eu ficava repetindo isso o tempo todo. O tempo todo. E aí eu ia em Isaías 53, e no Salmo 23. Mas o que o Senhor trouxe no meu coração foi esse Salmo. E nesse Salmo 103,
verso 3. Ele fala o seguinte: Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. E eu ficava repetindo isso, falei, e aquilo começou a encher de fé meu coração. Eu falei, o Senhor vai fazer alguma coisa. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas vai ter um milagre. Não vai, esse diagnóstico vai mudar. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas o Senhor tem o controle de tudo em tuas mãos. O Senhor desatou os 7 selos. O Senhor tem o livro da história em tuas mãos. O Senhor tem a história dela em tuas mãos. O Senhor tem a história da nossa família. Não vai morrer. Essa doença é para a glória do teu nome. Isso vai mudar o diagnóstico. Os médicos vão entender nada. Amém. E aí foi acontecendo. Daqui a pouco ela me falou, o médico me ligou. Marcou para o dia 22 a cirurgia. Sexta-feira, no dia que eu ia levar no pastor Manuel. Eu falei, Senhor, o Senhor não quer que eu leve no pastor Manuel. Eu entendi, não vou levar, mas o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer. O Senhor não está numa caixa. E aí, olha o detalhe. O Senhor me fez ir naquela pregação, naqueles 2 pregações, lembra que eu falei? Sabe o que o Senhor falou comigo no final? Que eu guardei para falar nesse momento? A gente quer colocar Deus numa caixa. A gente acha que se não for daquele jeito, Deus não vai se manifestar. E Deus falou comigo, você veio esperando uma coisa, eu não estou preso ao que você espera, eu ajo como eu quero. E eu comecei a ver, opa, peraí, não é porque não foi no pastor Manuel que não vai ser curada. Ao contrário, ela vai ser curada e Deus vai me dar essa experiência. Porque o pastor Manuel é uma bênção, um profeta de Deus, mas ele precisa levantar pessoas também que vão ter essas experiências com ele. Porque se eu chegar lá, o pastor Manuel falar para mim, vai ser curada, glória a Deus, nem orar, você ora mais. Porque você já sabe que Deus vai fazer. Mas eu falei, Deus vai me dar essa experiência. E aí, conforme foram passando os dias, cirurgia. E no momento da cirurgia, eu vim trazer o Enzo aqui no colégio, e eu estava passando, parei no posto, uma senhora veio falar comigo, irmãos, meu coração se compadeceu daquela senhora, que não é algo em mim, é algo que a gente vem pedindo a Deus, amor pelas pessoas, e eu senti o que o pastor Manuel chama de íntima compaixão. E aí, quando eu olhava aquela senhora, aquilo ficou no meu coração, e eu saí com o carro, e eu falando com o Enzo, eu nem vou dar todos os detalhes também para a gente cortar aqui um pouco, e eu saindo com o Enzo, do nada eu viro para o Enzo e falo o seguinte, eu sentindo uma presença de Deus tremenda no carro. Falei, Enzo, quer ver a glória de Deus se manifestar? Obviamente ele não entendeu nada do que eu estava falando ali. Ele ficou olhando para minha cara, quero, só falou quero. Aí depois eu pensei, e se não se manifestar nada? Foi só coisa da minha cabeça. Aí eu falei, melhor eu explicar para o Enzo, né? Aí eu expliquei para ele o que Deus colocou no meu coração naquele momento, tudo bem. Voltei, encontrei aquela senhora num outro lugar. Eu estava procurando a senhora, não achava a senhora. Eu falei, Enzo, se for de Deus a gente vai achar. Se não foi da minha cabeça, foi emoção, ok. Quando eu parei no sinal, eu olhando lá para o posto, cadê ela? Não tinha ninguém. Eu falei, Enzo, acho que foi da minha cabeça. Eu olho para ela estava na janela do carro. Mas era literalmente, não era gente falar, não. Até eu tomei um susto, confesso. Tomei. Eu falei, caramba, Senhor, gostei desse negócio. A glória vai se manifestar, tá ali. Falei, pô, o Enzo vai achar como? Caraca. E aí ótimo, eu liberei o que o senhor tinha mandado eu liberar para ela, e eu estava sentindo isso. Só que, irmãos, em algum momento que isso aconteceu, eu não sei explicar. Eu não vou conseguir explicar em palavras isso, tá? Eu vim voltando, era o momento que a minha irmã estava na cirurgia. A cirurgia, eu não tinha medo nenhum da cirurgia. Eu sabia que a cirurgia ia ser bem sucedida. O medo era o que estava lá. Esse era o medo. Quando eu estava no carro, em algum momento em que eu senti essa íntima compaixão por essa mulher, irmão, repito, não vou saber explicar. A gente vai lá, eu toquei em algum momento o dom da fé. Como assim? Eu tinha absoluta certeza, é como se eu estivesse olhando que Deus estava mudando a situação. Não era um achismo. Não era assim, não, Deus vai mudar. E eu lembro que tinha um amigo da minha irmã que estava na cirurgia e ele estava mandando as informações para o meu cunhado. E meu cunhado mandando para a gente no grupo. E naquele momento meu cunhado falou assim, olha, já retiraram tudo, agora estão fazendo o teste. Quando eu vi, eu já tinha escrito assim, a glória de Deus vai se manifestar agora. Eu tinha escrito isso. E eu olhando, e assim, irmãos, era uma certeza surreal que eu não sei explicar, a não ser que em algum momento ali eu toquei o dom da fé. E daqui a pouco vem a notícia. O tumor era benigno. O tumor era benigno. Glória a Deus. Aleluia.
Deus mudou aquele tumor. Os médicos não entenderam nada. Não precisou fazer nada. Nem o ovário foi tirado todo. Nada precisou. Precisou tomar um remédio. Precisou nada. Nenhum remédio foi tomado. Nada foi feito. Nada foi feito. E aí, obviamente, a gente já viu a mão de Deus ali, algo tremendo, que eu só conseguia chorar, tamanha era a presença que eu sentia de Deus. Só que Deus não para apenas no que faz ali. O que faz vai alcançar pessoas. E a gente pensa assim, ótimo, pode alcançar alguém aqui essa manhã. E eu creio que já alcançou. Não nas minhas palavras, mas no poder do Espírito Santo. Só que, passado 2 semanas, eu estava no escritório e chega um senhor, um advogado, foi lá para a gente resolver um problema para ele. E chegou acompanhado de uma moça, que era a filha dele. Conforme ele ia falando, a moça tinha uma depressão profunda. Uma depressão profunda. E aí ela começou a conversar comigo, me fazendo perguntas, eu explicando para ela, e depois ela começou a falar. Ela falou assim, porque ontem eu tentei me matar. E ela com vergonha de ter falado isso, chorando. E naquele momento, o pai dela estava do lado dela, eu olhei para ele abaixou a cabeça numa tristeza. E aquilo apertou meu coração de uma maneira absurda. Por 2 motivos. Eu sou pai, eu me vi nele, e eu vi a minha filha nela. E eu falando assim, Senhor, eu sei que eu estou aqui trabalhando, mas pai, abre alguma porta para eu falar do teu amor. Eu não sei como. Abre alguma porta. E aí, daqui a pouco, ele pegou a palavra, ele começou a falar. Um senhor, parecia um judeu, na casa de uns 60 e poucos, 70 anos, cabeça branquinha. E aí ele virou e falou assim, sabe, eu sou um homem de fé. Eu falei, senhor, tá dando a brecha. Aí ele, doutor Maurício, antes de eu vir aqui, eu orei muito a Deus. Falei, me mostra um lugar que é para eu ir. E apareceu o seu escritório, eu vi. E eu estou sentindo uma paz aqui muito grande. Aí eu falei, pô, que bom que tu tocou nisso. E aí eu comecei a falar. E uma das coisas que eu comecei a contar o que aconteceu com a minha irmã. E eu virei para ela e falei o seguinte, olha, obviamente, eu creio que a depressão é uma questão química do cérebro. Mas creio também que o reino espiritual da maldade se aproveita dessa questão para agir. Mas eu creio que o mesmo Deus que curou a minha irmã vai curar a senhora e vai libertar a senhora. Resumindo, acabamos orando, todo mundo lá orando, a presença de Deus tremenda, e ele falou assim para mim, olha, doutor Maurício, ela não saiu de casa, ela fica no quarto escuro, não sai. E quando eu estava saindo de casa, ela fala, pai, vou com você. E eu não entendi nada. Agora eu entendi. Eu sei que quando a gente saiu de lá, o rosto daquela mulher mudou. Aquela mulher estava rindo. Aquela mulher estava feliz. O poder do Espírito Santo estava lá. A preocupação de Deus com aquele pai, com o problema daquela filha, foi tremenda. E às vezes o problema que você está passando na tua vida, que você vai vencer, porque Deus está com você, vai servir para abençoar outra vida na frente, como aconteceu comigo. Então essa manhã, e até me alonguei mais do que era para falar, eu vou orar com os irmãos. E eu vou pedir o seguinte, todos os irmãos que sentem que Deus está distante de você em alguma área, não precisa ser todos, seja na questão de enfermidade, seja na questão espiritual, seja na questão financeira, seja na questão emocional, você que se sente sozinho, vem aqui na frente, a gente vai orar. Irmãos, você vai sentir o amor de Deus hoje, em nome de Jesus. Esse vai ser o melhor Natal da sua vida, em nome de Jesus. Pedir para vocês levantarem.